Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, lendo com a bruxa na caixa da bruxa. Hoje falaremos sobre o Deus, no capítulo 6 da leitura do nosso querido livro A Dança Cósmica das Feiticeiras. Então, como sempre, ela começa o capítulo, e esse capítulo aqui na minha edição começa na página 95. Então, nesse capítulo ela começa o capítulo dessa maneira: O Deus entre os mundos. E ela coloca uma invocação ao Deus. Vamos ler. Invocação ao Deus. O sacerdote se dirige para o centro do círculo e toca o tambor. Batendo forte e ritmicamente, ele inicia o cântico. Semeador, grão que renasce, galhudo, vinde. Outras vozes unem-se a ele. Com as mãos que batem suas coxas nuas, ele define o ritmo. Pés acompanham com batidas no chão. Há um forte grito. Io, evoé, evoé. Silêncio. Um suave tenor começa a cantar. Sol brilhante, morte escura, Senhor dos ventos, Senhor da dança, Filho do sol, Rei nascido do inverno, ser suspenso, indômito, veado e garanhão, bode e touro, navegante do último mar, guardião do portal, Senhor das duas terras, sempre morrendo, sempre vivendo, esplendor, Dionísio, Osíris, Pan, Dumuse, Arthur, Robin, Jenicot, Ho, movimente-nos, toque-nos, sacuda-nos, salve-nos. Uma coisa linda, né, gente? É lindo demais. Tudo está quieto. O sacerdote deita o tambor ao chão e diz simplesmente: Ele está aqui, o Deus. O coven ecoa: Ele está aqui. Abençoado seja. No meu coven a gente fala: seja bem-vindo. A imagem do deus galhudo em feitiçaria é radicalmente diferente de qualquer outra imagem de masculinidade em nossa cultura. Ela é difícil de ser compreendida, pois ele não se encaixa em nenhum dos estereótipos esperados, nem aqueles referentes ao homem macho, nem as imagens invertidas daqueles que deliberadamente buscam a efeminação. Ele é suave, carinhoso e encorajador, mas é também o caçador. Ele é o deus moribundo, mas a sua morte está sempre a serviço da força vital. Ele é sexualidade indomada, mas sexualidade como um poder profundo, sagrado e unificador. Ele é o poder do sentimento e a imagem do que os homens poderiam ser se estivessem libertos das correntes da cultura patriarcal. E aqui é muito bonito e interessante, né? Porque aqui ela realmente descreve o nosso Deus. Eu amo a imagem que o Deus do paganismo, que o paganismo traz de Deus, de deuses. Não só da deusa, né? Hoje eu me peguei pensando sobre o poder da deusa, né, o poder da mulher em si dentro da sociedade, né? Porque a gente precisa entender que esses gêneros, eles são poderosos. Por isso que são colocados como deuses. A gente precisa olhar para isso com mais atenção, trazendo mais para o nosso palpável, né? E a prática da bruxaria no dia a dia, ela é você refletir sobre esses grandes conceitos de Deus aí, Deus também no palpável. No palpável, esses deuses, eles são mulheres e homens, né? Então, a gente tentar encontrar cada parcela e centelha de Deus e deusa nessas mulheres e nesses homens, também faz parte da reflexão diária da prática da bruxaria. E hoje eu estava pensando sobre esse papel da mulher na vida, na sociedade, na formação, e como ela se transforma em deusa nesse passo. Muito interessante que nesse capítulo sobre o Deus da Dança Cósmica das Feiticeiras, ela começa com uma invocação ao Deus, né? E começa falando do Deus, invocando o Deus Dionísio. E eu não me lembrava, né, disso. Achei muito interessante porque Dionísio, ele é um deus que eu amo muito, que eu tenho um culto, né, uma prática com esse deus há muitos anos já. Então,
é muito interessante, porque a imagem de Deus que o paganismo traz, ele sempre me afeiçoou muito, sempre me colocou muito no colo, muito embora tenha algumas partes, algumas faces que fala da morte, que fala de coisas sofridas, existe ainda uma imagem de Deus que eu não encontrei em nenhum outro lugar dentro do paganismo. Então eu me emociono muito quando eu leio essas partes onde ela fala exatamente de como o homem ele poderia ser se ele também reconhecesse esse Deus do paganismo, que não é apresentado para todo mundo, que é escondido na realidade, que foi tirado da sociedade, né? E que foi até mesmo usurpado por outras pessoas, por outras religiosidades. É interessante esse ponto que ela coloca. Quando a gente fala de praticar a bruxaria e o paganismo, né? Nos conectarmos com essas essências divinas, a gente fala também da gente se reconhecer nesses deuses, né? Entender que o homem, ele pode ser suave, carinhoso, encorajador, mas também o caçador. Que ele é o Senhor também que traz a morte, mas essa morte ela é sempre ligada à força vital. O que ela quer dizer aqui? Que até mesmo dentro do mito da criação, que a Wicca coloca, daquela historinha de amor dos deuses, o Deus sempre dá a sua vida para a tribo, para o clã. O corpo dele às vezes se torna o próprio alimento, assim como o corpo dele, como homem, se torna o filho da deusa. Então, a morte de um é sempre a serviço da força vital. E embora ele tenha sexualidade indomada, é uma sexualidade de poder profundo, sagrado e unificador. E é muito interessante a gente perceber esse poder do masculino que o paganismo traz, um poder masculino que não é castrador, que não é impositivo, que não é castigador, né? A imagem do deus galhudo foi deliberadamente pervertida pela igreja medieval para a imagem do diabo cristão. As bruxas não acreditam ou cultuam o diabo. Elas o consideram como um conceito próprio do cristianismo. Isso é muito interessante e eu já vou falar aqui para vocês que no canal da Caixa da Bruxa no YouTube tem um vídeo que tem muitas referências, um vídeo bem extenso, é uma videoaula na verdade, com muitas referências bibliográficas, com muitas pesquisas profundas que eu fiz para fazer o roteiro desse vídeo para vocês, que faz parte de uma pesquisa sacerdotal inclusive, né? O vídeo é um excerto dessa pesquisa, falando bastante sobre o Deus, né, da bruxaria, o Deus das bruxas, que é um assunto que me fascina, que os deuses me fascinam, mas eu gosto muito de estudar essa questão do Deus das bruxas, né? Então eu fiz uma pesquisa bem extensa, bem profunda e se transformou num vídeo, vale muito a pena. Sim, eu sempre falo que as bruxas não acreditam no diabo, porque o diabo ele é uma entidade criada pelos cristãos para o cristianismo. Então, para nós, ele não existe, a gente não atribui poder a essa figura. O Deus das bruxas é sexual, mas a sexualidade é percebida como sagrada, não como obscena ou blasfema. E por que ela colocou isso aqui? Justamente porque ela falou que o Deus galhudo foi pervertido pela igreja medieval para a imagem do diabo cristão. E o diabo ele é sempre tido como esse obsceno, o blasfemador, o mentiroso, né? Aquele que é sexual, mas que tem o prazer da carne de forma excessiva, né? E acaba levando ao pecado e etc. Os cristãos na época da igreja medieval, ali na Inquisição, eles pegaram a imagem do Deus galhudo, né? E transformaram no diabo cristão, que é a figura que fala do mal puro dentro daquela religião, né? Isso tudo tem, historicamente, uma questão de sucessão de religiosidades, né? De mudança aí de crenças, né? Então tem todo um jogo político e de guerra histórica que a gente já conhece, guerras religiosas. Nosso Deus possui chifres, mas estes são as meias luas que crescem e minguam da deusa da lua e o símbolo da vitalidade animal. Inclusive, eu acho que é um dos símbolos mais ricos em significado e beleza dentro do Deus da bruxaria. Os chifres, né? E dá o que falar, né? Essa imagem dos chifres. Sempre deu, desde o início, desde que a gente se conhece por gente, desde que os bruxos são bruxos. O nosso Deus ter chifres sempre foi algo muito, muito
Ai, polêmico. Eu acho muito curioso essa questão que a sociedade tem com os chifres, até mesmo de transformá-lo num termo pejorativo, algo que era um sinônimo de poder dentro das sociedades antigas. Em alguns aspectos, ele é negro, não por ser horrendo ou assustador, o Deus, ela diz, mas porque a escuridão e a noite são períodos de poder e parte dos ciclos temporais. E o Deus, vindo simbolizar o poder dos animais, o poder da natureza, o poder do sol, o poder da vida, ele também vem representar, assim como a deusa, a morte, né? E não só a vida. Sempre existiram tradições da arte nas quais ao Deus é concedido reconhecimento limitado, né? Geralmente as tradições diânicas. Na arte, os mistérios femininos e os mistérios masculinos podem ser desempenhados separadamente. Mas, na maioria das tradições de bruxas, o deus é visto como a outra metade da deusa, e muitos dos ritos e festividades são dedicados a ele e a ela. E existem realmente as tradições diânicas que sempre excluem essa parte masculina da divindade. E quando eu era mais iniciante na bruxaria, eu sempre me perguntava sobre isso, e na minha cabeça não fazia muito sentido. Porque se a bruxaria, se o paganismo é a crença que prega o equilíbrio entre as polaridades, né? Que prega o equilíbrio em tudo e a importância da dualidade para a existência da vida, por que então em nossas crenças a gente daria ênfase mais a um do que a outro? Sendo que dentro da nossa própria roda do ano, existem momentos onde a gente dá mais ênfase para a deusa, e existem momentos onde podemos dar mais ênfase ao Deus. Então eu acho que existe essa dualidade inerente e necessária. E no começo eu nunca entendia o motivo de algumas tradições darem mais ênfase a um do que a outro. Hoje eu já entendo, né? Questão às vezes até mesmo de afinidade, questão de traumas, vai muito de curas, né? E vai muito de quem conduz do caminho, da religiosidade, do sentir, do feeling daquela pessoa. Mas para mim, na minha prática, não faz sentido algum. Assim como rodar a roda norte, estando no hemisfério sul, para mim não faz sentido algum. Mas para outras pessoas faz e tá tudo certo, tá? Então aqui ela diz, né, que na arte os mistérios femininos e os masculinos podem ser desempenhados separadamente, mas na maioria é sempre dedicado a ele e a ela. No culto medieval das bruxas, o deus alcançou maior proeminência que a deusa durante certo período, que é aquela época dos filmes, né, que Hollywood explora das bruxas, do bode preto, né, de todas essas questões. Grande parte das confissões das bruxas falam do diabo, um livro que fala muito sobre isso, que eu adoro, gente. Eu adoro ler sobre a história da bruxaria e especificamente história da Inquisição, adoro ler relatos da Inquisição. E um livro que fala muito sobre isso, são dois muito bons, que é O Deus das Bruxas, de Margaret Murray, que eu amo esse livro. Ela é muito criticada em alguns momentos, mas ela é maravilhosa, né? Existem muitas críticas à obra dela, realmente, mas eu amo muito e é uma obra clássica que dá pra gente filtrar muito bem e aprender muito bem com ela. É maravilhosa, tem diversos relatos de Inquisição e a gente consegue pescar muitas verdades da prática daquelas pessoas nesses relatos. E outro também que eu amo muito, que é a história da bruxaria de Jeffrey B. Russell, né, que eu gosto muito desse livro também, que é um livro histórico, bem histórico mesmo, e que trata também dessa questão da bruxaria medieval, tá? Então, grande parte das confissões das bruxas falam do diabo, segundo a transcrição das palavras das bruxas realizadas pelos padres cristãos, que se referiam ao seu Deus não cristão. Ou seja, entendem o que acontece? Nos relatos das bruxas, os relatos das bruxas, eles eram transcritos por padres, por monges, por diáconos, por pessoas da igreja. Até mesmo por, eu esqueci o nome daquele... Era um conjunto, tinha um nome, eu esqueci. E existe também um vídeo na Caixa da Bruxa falando sobre a Inquisição, gente. Procurem lá que tem. Mas existia um nome, né? O clero, mas existia tipo uma bancada jurídica que era responsável por essa questão, né? Dos questionamentos, né? Dos interrogatórios que aconteciam e transcreverem as confissões. Então, quando as bruxas falavam do seu Deus, os
próprios padres transcreviam como o diabo. E depois de muito tempo, as bruxas elas falaram: ah, então tá bom, então se você chama o meu Deus de o diabo, então tudo bem, porque pra mim o diabo nem existe. Eu nem conhecia isso antes de você vir e falar do diabo. Então, se você chama meu Deus de diabo, ok. Então, em muitas confissões, em muitos relatos, até mesmo de forma irônica, é usado o nome diabo para se referir ao Deus das bruxas. Isso é muito comum. Até porque para nós, hoje em dia, já virou um termo de poder em alguns momentos. Para nós, hoje em dia, já virou até um termo de piada interna, já virou até um termo pejorativo, ou virou até um termo de significado muito amplo e simbologias ímpar dentro do paganismo no geral, ok? Poucos fazem menção à deusa, que geralmente era chamado rainha de Eufame pela ligação da Irlanda com celtas e tal. Todavia, os interrogadores das bruxas buscavam indícios do culto ao diabo e não do culto à deusa, porque era isso que eles queriam alguém para culpar, porque a mulher eles já tinham derrubado. Eles registravam aqueles que sustentavam suas acusações relativas a satanismo e ignoravam ou torciam outro indício. Suspeito que eram torturados e que chegavam ao limite de sua resistência, frequentemente recebiam declarações já prontas para assinarem, as quais expressavam aquilo que os padres cristãos desejavam acreditar em lugar da verdade. Então era como se o seu depoimento, na verdade, não servisse para nada. Porque se eles suspeitassem de você, se você realmente fosse um suspeito, considerado um suspeito, não ia adiantar de nada a sua confissão, que eles iam colocar ali o que eles bem entendessem e você seria condenado de qualquer maneira, tá? Uma prática comum na arte medieval era o sacerdote e a sacerdotisa representarem os papéis do deus e da deusa, até hoje, os quais, acredita-se, encarnavam fisicamente durante os ritos. Existe, né? Uma antiga passagem citada por Margaret Murray expressa a importância desse costume para camponeses analfabetos, gente, tradições orais, para os quais ver era crer. O sacerdote zombava daqueles que escolhiam crer em Deus, o que os deixava infelizes no mundo, e nem ele ou seu filho, Jesus Cristo, jamais apareceriam para quando invocados, como ele havia feito, ele que jamais os enganaria. Aqui tem muitas notas de rodapé, muitas. Não dá pra gente ler agora, mas talvez eu leia nessa live. Não tenho o costume de ler, mas talvez eu leia, porque deve ter muitas coisas interessantes, tem vários pontos. Para a maioria das bruxas, aquele sabá terreno era o verdadeiro paraíso, o qual continha mais prazer do que lhe era possível expressar. Ela acreditava também que a alegria por ele proporcionado era somente o prelúdio de uma glória muito maior, pois seu Deus penetrara de tal maneira em seu coração que nenhum outro desejo encontraria ressonância. Isso é verdade, é assim mesmo, porque um ritual de bruxaria é assim mesmo, é repleto de prazer e realmente é repleto de alegria também, de inúmeras formas, no sentido muito amplo dessas palavras. E naquele momento não existe lugar melhor. E realmente é o prelúdio de uma glória muito maior, porque os nossos deuses, eles se encontram muito profundos em nossos corações, porque eles se fazem presentes realmente, né? Então é muito interessante a gente viver isso e reconhecer isso nas palavras de um livro. Isso significa que a autora também vivia aquilo que ela escrevia. No movimento feminino, a feitiçaria diânica separatista tornou-se moda e algumas mulheres podem ter dificuldades em compreender por que uma feminista se preocuparia com o deus galhudo. No entanto, existem poucas mulheres, se de fato existem, cujas vidas não estão ligadas aos homens, se não sexual e emocionalmente, então economicamente. O deus galhudo representa qualidades masculinas poderosas e positivas que derivam de fontes mais profundas que estereótipos e o aleijamento emocional e violento dos homens em nossa sociedade. Se o homem tivesse sido criado à imagem do deus galhudo, estaria livre para ser indomado sem ser cruel, irado sem ser violento, sexual sem ser coercivo, espiritual sem ser assexuado e capaz de amar verdadeiramente. As sereias, que são a deusa, cantariam para ele. E isso é verdade, né, gente? Muito lindo essa parte. Assim, a gente também não pode romantizar, né? Como sempre, eu sou aquela que coloca o dedo na ferida, eu gosto de ser crítica, então assim, é muito bonito, muito belo, muito legal.
Mas a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado, correto? Correto. Então, assim, acho lindo, mas a gente não pode romantizar. É claro que ser criado à imagem e semelhança do Deus galhudo, ao invés de um Deus castrador, castigador, machista e tudo que a gente já conhece, seria muito melhor. Contudo, é um mundo muito ideal a gente imaginar que não teriam defeitos também. E isso não existe, né? De modo algum teriam coisas, né? Até porque o nosso Deus, ele também tem coisas a tratar, né? O masculino na sociedade, o masculino como criação. A deusa é aquela que tudo envolve, o solo do ser. O Deus é aquele que é dado à luz, a sua imagem espelhada, o seu outro polo, da deusa. Ela é a terra, ele é o grão. Ela é o céu que tudo abarca, ele é o sol, sua bola de fogo. Ela é a roda, ele é o viajante. Dele é o sacrifício da vida pela morte, a fim de que a vida possa continuar. Ela é a mãe e destruidora. Ela é tudo que nasce e é destruído. Ele é o companheiro, né? Para os homens, o Deus é a imagem do poder interior e da potência que vai além do sexual. Enquanto na sociedade patriarcal, o que a gente ensina aos homens e o que a gente vê os homens aprendendo, homens ensinando para homens, mulheres ensinando para homens, a sociedade ensinando para homens, é que eles necessitam o tempo todo serem sexuais e, para além disso, provarem essa sexualidade e essa masculinidade. Não só para si mesmo, mas principalmente para os outros. Até mesmo primordialmente para os outros. Ele é o self não dividido, o Deus, a imagem do masculino no paganismo, no qual a mente não é cindida do corpo, nem do espírito da carne. Unidos, ambos podem funcionar ao máximo do poder criativo e emocional, ou seja, o homem ele não precisa ser totalmente sexual para ser homem. Ou se ele não for sexual o suficiente, ele não é homem, né? Isso não é um termômetro. Em nossa cultura, ensina-se aos homens, olha só, que a masculinidade exige ausência de sentimentos. Eles são condicionados a agir de maneira militar, a castrar as emoções e ignorar a mensagem de seus corpos, a negar o desconforto físico, a dor e o medo, a fim de lutar e dominar com maior eficácia. Isso assume foros de verdade, independentemente de o campo de batalha ser o da guerra, um quarto ou um escritório. Ou seja, isso reverbera na vida, independente se você está na guerra ou se você está no seu ambiente profissional ou no seu quarto, certo? Você sempre vai estar fugindo da dor, do medo, do desconforto físico, porque você precisa provar a sua masculinidade. E se um homem demonstra fraqueza ou sentimentos, pronto, ele já não é mais homem. Tornou-se uma espécie de clichê afirmar que os homens foram treinados para serem agressivos e dominadores, e as mulheres ensinadas a serem passivas e submissas, e tornou-se clichê mesmo, e as pessoas estão acostumadas a ouvir isso e repetir isso, e tá tudo certo. Que aos homens é permitido demonstrar a sua raiva e às mulheres não. Na cultura patriarcal, ambos, homens e mulheres, aprendem a funcionar dentro de uma hierarquia, onde aqueles que se encontram no topo dominam os que estão abaixo. Um aspecto dessa dominância é o privilégio de expressar a raiva. O general repreende o sargento. Ao soldado não é permitido fazer a mesma coisa. O chefe é livre para ficar furioso, mas não o seu assistente. A mulher do chefe grita com a sua empregada, mas não vice-versa. Visto que as mulheres têm, geralmente, estado na parte inferior das hierarquias, do mundo dos negócios da família tradicional, elas vêm suportando o ímpeto de uma grande quantidade de fúria masculina e têm sido as principais vítimas da violência. A raiva pode ser vista como resposta a um ataque. Poucos homens encontram-se em posições onde podem se dar ao luxo de confrontar diretamente seus atacantes. A raiva masculina, portanto, torna-se distorcida e pervertida.
É ameaçador reconhecer a fonte verdadeira de sua ira, pois deste modo ele seria obrigado a reconhecer o desamparo, a impotência e a humilhação de sua posição. Olha, gente, que profundo. Aqui ela está falando do fato do homem poder expressar a raiva sem ser rechaçado pela sociedade e a mulher não, porque ele se encontra numa posição de poder, numa hierarquia onde a mulher está abaixo. Então, a partir do momento que o homem tem esse aval para demonstrar a sua raiva, muitas vezes a mulher é a primeira vítima desse ímpeto de raiva. E então, a gente percebe que não só foi ensinado aos homens, mas também foi encorajado nos homens a noção de que a raiva, ela é uma noção distorcida da raiva, porque a raiva ela é um potencial, ela é um poder de ação. Agora, se você escolhe direcionar esse poder de ação e toda essa energia de raiva para um alvo a fim de trazer violência, você vai acabar machucando, você vai acabar fazendo um ataque de violência. E isso acontece porque o homem é ensinado a usar a raiva, essa energia de potencial de poder, de uma forma errada, de uma forma distorcida, de uma forma pervertida. Por quê? Porque ele precisa expressar a sua força. Ele precisa expressar o quanto ele é macho, o quanto ele é homem, o quanto ele está acima nessa hierarquia. Que muitas vezes, gente, os homens também não têm noção de que se encontram dentro desse padrão de pensamento, desse padrão da sociedade. Porque eles estão inseridos, eles foram ensinados. E aqui ela começa a falar, né? Que é ameaçador reconhecer a fonte verdadeira de sua ira, né? Então, ir em fundo e falar por que você sente tanta raiva e vamos trabalhar de uma forma diferente dentro disso. Vamos aprender a direcionar esta raiva de uma forma diferente. Só que isso, na realidade, é obscuro, é horrível, porque dentro disso ele seria obrigado a reconhecer o desamparo, a impotência e a humilhação de sua posição. E é claro que ele não pode demonstrar nenhum tipo de emoção, certo? Então isso rebaixaria a posição dos homens, ir atrás dos seus mais profundos e recônditos lugares do seu ser, certo? Ao invés disso, ele pode voltar a sua raiva para alvos mais seguros, mulheres, crianças ou até mesmo homens menos poderosos. Ou seja, sempre despeja este sentimento e esta raiva em fontes que são mais fracas do que ele, onde ele se sente seguro em despachar aquilo. Ou sua raiva pode transformar-se em autodestruição, doenças, depressão, alcoolismo ou qualquer variedade de vícios disponíveis. Patriarcado significa literalmente lei dos pais. Mas em um patriarcado, a poucos homens é permitido desempenhar o papel de pai fora da esfera limitada da família. O que a gente menos vê no patriarcado é o papel de pai. Inclusive, o papel de pai também é ensinado de forma distorcida. A estrutura de instituições hierárquicas é piramidal. Um homem ao alto controla muitos abaixo. Os homens competem por dinheiro e pelo poder sobre os outros. A maioria, que não alcança o topo da corrente de comando, é forçada a permanecer imatura, desempenhando o papel de filho rebelde ou cumpridor de seus deveres. Os filhos zelosos buscam agradar eternamente ao pai através da obediência. Os maus filhos buscam derrubá-lo e tomar o seu lugar. Sempre existe essa questão de competição masculina, seja com a mulher, com o pai, com os filhos, com o marido, com o chefe, enfim. De qualquer maneira, eles não estão em contato com seus próprios desejos e sentimentos. Nossas religiões, portanto, refletem um cosmos no qual o Deus Pai exorta seus filhos a obedecer às normas e a fazer aquilo que lhes é pedido, a menos que queiram tomar o partido do grande rebelde. A gente pode ver até isso mesmo na mitologia própria cristã, que é quem domina o patriarcado do mundo moderno, até mesmo do mundo medieval e antigo, que se desobedece, então você vai descer, né? Você, então, é um anjo caído agora. Inclusive, é essa analogia que ela tá fazendo, tá, gente? Ao grande rebelde. Nossa psicologia é a da guerra entre os pais e filhos. A gente cresce ouvindo isso, né, gente? Vocês já notaram? Que às vezes a nossa sociedade, ela alimenta certas crenças, padrões que empobrecem a gente, que nos emborrecem ao invés de nos deixarem
seres pensantes, reflexivos, porque nós sempre crescemos com a ideia de que pais e filhos sempre estão numa competição, que tem que ter essa competição, ou que as crianças têm uma hora que ninguém dá conta, que ninguém aguenta, que os pais também uma hora são um fardo para os filhos e etc. Nós precisamos sair dessas caixinhas. Ah, mas Pandora, é dito assim porque a vivência é assim há muitos anos. Mas é necessário que nós também quebremos essas maldições. E dessa forma, a gente sai dessa caixinha, dessas caixinhas, desses padrões destrutivos e tóxicos para nós mesmos como sociedade. Para a gente parar de propagar esse tipo de comportamento padrão, esse tipo de pensamento padrão, esse tipo de fala padrão. A gente precisa parar de normalizar aquilo que não é normal, aquilo que não é natural do humano, aquilo que foi construído para que isso fosse, para que nos limitasse, para que nos deixasse massivos, para que nos deixasse seres que não pensam por si mesmos, certo? Nossa psicologia é a da guerra entre pais e filhos, que constantemente disputam a posse exclusiva da mãe, que, como todas as mulheres sob o patriarcado, é o prêmio máximo do sucesso. E a política progressista reduz as atitudes de filhos rebeldes, os quais destronam o pai somente para instituir as suas próprias hierarquias. Interessante que a gente vê isso também nas mitologias antigas, né? Inclusive, a gente estava falando na nossa última live de terça-feira, que foi sobre o arcano 21, o mundo e a deusa Gaia, no quadro Tarô e Bruxaria, sobre o tarô das deusas universais, onde Gaia é traída 3 vezes pelo seu marido, pelo seu pai e pelo seu filho. Então, ela precisa, né, sempre se restaurar dessas traições, que tem a ver com a instituição das próprias hierarquias masculinas, ou seja, eles estavam sempre pensando no seu próprio poder. E a mulher, ela é sempre o prêmio disso, ou então é sempre a que é prejudicada nisso, de alguma maneira. Então é a mulher que sempre casa com quem não conhece, prometida por causa de questões de unificação de reinos. É a mulher que sempre é traída no caso das mitologias. Então, essa é a questão. Posse exclusiva, né, da mãe. Então, a mãe, a mulher é sempre propriedade do filho ou propriedade do marido ou depois ou antes propriedade do pai. Ela nunca é dela mesma. O deus galhudo, todavia, nasce de uma mãe virgem. Ela é um modelo de poder masculino que está livre da rivalidade entre pai e filho e dos conflitos edipianos. Ele não tem pai. Ele é o seu próprio pai, nascido dela mesma, de sua parceira e mãe. À medida que cresce e atravessa as mudanças da roda, permanece relacionado à força nutriente primordial, a mãe. Seu poder é extraído diretamente da deusa, ele é parte dela. O Deus incorpora o poder do sentimento a partir do momento que ele se vê unificado à deusa, ao feminino. Seus chifres animais representam a verdade da emoção não mascarada, da emoção selvagem mesmo, a qual não busca agradar nenhum senhor. Dionísio, né? A emoção não mascarada, ele é o seu próprio senhor. Ele é indômito, mas sentimentos indomados são muito diferentes de violência sancionada, ou seja, um estupro não é um sentimento indomado, é uma violência sancionada. Entendem que essa questão selvagem e sexual do homem, ela não foi muito bem direcionada. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser doutrinada. E como foi ensinada de uma maneira torta, por uma via torta, hoje nós temos o maior índice de feminicídio vigente no nosso mundo. Por causa disso. O Deus é a força da vida, o ciclo da vida. Ele permanece dentro da órbita da deusa. Seu poder está sempre a serviço da vida, ou seja, a deusa é a própria vida. Então, o Deus está sempre a serviço dessa vida. Por conta dessa questão do Deus sempre estar com a deusa e a mulher sempre ser talvez um centro ou uma importância dentro dessa vida masculina, que sempre foi a crença de povos antigos,
Me parece muito, estudando historicamente, que o patriarcado ele realmente se sente muito ferido a partir do momento que ele encontra a importância na mulher. Portanto, quando percebem que o masculino, para ser um masculino pleno, ele precisa estar em contato com o seu próprio feminino, em contrapartida com o feminino ao redor, sua mãe, esposa, filhas, amigas e etc., ele precisa estar em conexão com o feminino dele mesmo e reconhecer a importância desse feminino. De certa forma, é uma coexistência e uma interdependência desses dois gêneros. A partir do momento que o patriarcado veio e quis tirar essa importância da deusa, o masculino ele foi ferido. Agora ele está capenga, agora ele está perneta, né? Não está completo. Ele precisa do feminino para se fazer completo. E a mesma coisa o feminino. Contudo, tudo vem do feminino. A partir do momento que o patriarcado percebeu que talvez o maior poder estivesse nessa potência de geração de vida, de nutrição da vida, e que talvez o papel do masculino tivesse uma outra importância, eles quiseram derrubar este papel feminino. De qualquer forma, seja um papel sagrado, seja... Então, isso se refletiu, obviamente, nas mulheres da sociedade. E hoje, nós temos o que a gente tem, o que a gente conhece. O feminino sendo totalmente desvalorizado, rechaçado, vulgarizado, satirizado, morto. E o masculino sendo masculino tóxico, um masculino pervertido, um masculino burro, um masculino que é muito mal direcionado e que não entende nem a sua própria masculinidade, nem tampouco a feminilidade que existe dentro dele mesmo e da vida ao redor. Por isso que muitos homens têm até mesmo muitos problemas com as mulheres, até mesmo de se relacionar com essas mulheres, por mais que gostem de mulheres. O deus das bruxas é o deus do amor. Esse amor inclui a sexualidade, que também é plenamente selvagem e indomada, assim como suave e carinhosa. Sua sexualidade é plenamente sentida em um contexto onde o desejo sexual é sagrado, não somente por ser o meio pelo qual a vida é procriada, mas também porque ele é o meio através do qual nossas próprias vidas são mais profundas e estaticamente realizadas, que é onde a gente vê sentido no prazer do sexo, no prazer do ato sexual, quando isso é feito de uma maneira sagrada e não de uma maneira como a gente conhece hoje, certo? Tendo a sexualidade como algo selvagem, mas algo sagrado, inerentemente humano e sagrado. Na bruxaria, o sexo é um sacramento, sinal externo de uma graça interior. Que bonito! Essa graça é a profunda ligação e o reconhecimento da totalidade da outra pessoa. Olha que bonito! Né? É você acessar a totalidade do outro realmente. Em essência, não se limita ao ato físico. É uma troca de energia, um alimentar sutil entre as pessoas. Através da ligação com o outro, ligamo-nos ao todo e também a nós mesmos. Inclusive no canal do YouTube da Caixa da Bruxa, tem uma série de vídeos falando sobre o sexo sagrado, o grande hierogamos e todas essas questões de sexualidade, de gênero, de sexo e a sacralidade disso dentro do paganismo, da bruxaria, dentro das nossas práticas como um todo. E essa série de vídeos, eu acho que, se não me engano, são 4 ou 5, fazem parte do antigo quadro Tecendo Seu Voo, que tinha aqui na Caixa da Bruxa com Tati Aracne, minha querida irmã maravilhosa, que me acompanhou durante quase, acho que 3 anos dentro desse projeto, durou esse projeto, que foi muito bacana. Temos muitas lives interessantes, muitos conteúdos ricos dentro deste quadro, então confiram lá na Caixa da Bruxa, tem uma playlist somente deste quadro. Então procurem este vídeo que vocês vão gostar muito. É uma série de vídeos falando sobre a sacralidade do sexo dentro da bruxaria. Na arte, o corpo masculino, como o corpo feminino, é tido como sagrado, que não deve ser violado. É
É violação do corpo masculino utilizá-lo como arma, do mesmo modo que é uma violação do corpo feminino usá-lo como objeto ou campo de experimentação a serviço da virilidade do homem. Fingir desejo, quando inexistente, viola a verdade do corpo, assim como a repressão do desejo, o qual é totalmente sentido mesmo quando não satisfeito. Mas sentir desejos e anseios é admitir a necessidade, o que é ameaçador para muitos homens em nossa cultura. Então aqui ela está falando que tanto um extremo quanto o outro extremo, ou seja, violar os desejos de outra pessoa, violando um corpo, querendo algo com uma pessoa que não quer, ou então a repressão daquilo que é natural, que é o desejo, mas não colocado de uma forma agressiva, ambos são muito prejudiciais. Contudo, para o homem, sobretudo, admitir que sentir essas necessidades e admitir que sente alguma coisa já é algo ameaçador para a masculinidade cultural, certo? Então não há, muitas vezes, o homem admitindo e reconhecendo isso dentro dele mesmo. Sob o patriarcado, os homens, enquanto estimulados a esperar muitos cuidados por parte das mulheres, também são ensinados a não admitir a necessidade de serem alimentados. A necessidade, às vezes, de serem passivos, fracos e de se apoiar em outra pessoa. Isso é muito interessante e é muito verdade. Os homens eles têm muita dificuldade em se abrir, em falar, principalmente de pedirem colo, de pedirem alimento, de falar que estão carentes. Isso já é um grande sinal de fraqueza, né? E isso é muito prejudicial, porque então ele se sente fraco a partir do momento que ele sente que ele está precisando de um colo. Logo, isso já é o primeiro bloqueio para que ele não procure ninguém, para que ele não procure solução ou cuidado, ou então se abra com alguma mulher do convívio dele. O Deus, na bruxaria, personifica o anseio e o desejo pela união com a força primordial e nutriente, ou seja, a deusa. Então ele não briga, ele não quer um inimigo, ele tem a intenção de se unir. Se o masculino fosse educado sob essa perspectiva, nós não teríamos um caos masculinista predominante no mundo hoje. Em lugar de buscar cuidados maternos ilimitados de mulheres reais e vivas, os homens, na bruxaria, são encorajados a se identificarem com o Deus e, através dele, atingirem a união com a deusa, cujo amor de mãe não tem limites. A deusa é tanto uma força externa quanto interna. Quando sua imagem penetra a mente e o coração de um homem, torna-se parte dele. As Mulheres que Correm com Lobos, né, o livro da Clarissa, fala muito sobre isso. Ele pode aliar-se às suas próprias qualidades nutritivas com a musa interior, que é uma fonte de inspiração indelével, que inclusive a musa interior, esse reconhecimento do feminino para o homem, né, o encontro da musa inspiradora, é muito retratado no Arcano 17, a estrela do tarô, que fala muito sobre essa questão da deusa, da mulher, em certa época até mesmo poética da nossa história cultural, ser uma representação da deusa no coração dos homens, que é, inclusive, essa necessidade materna que o homem possui e que talvez nunca é preenchida por uma mulher real. Porque as mulheres reais, não sendo mães desses homens, nunca serão mães desses homens, serão mulheres, serão filhas, serão amigas. Então, o anseio masculino por uma mãe eterna, ele não é suprido nas mulheres da sua vida, mas é ensinado a procurar nas mulheres da sua vida. Então, você vai sair da casa da sua mãe, um homem vai sair da casa da mãe dele, mas vai procurar as mesmas características da mãe na esposa. E a vida dele amorosa nunca vai dar certo. É um homem que sai da casa da mãe, mas a mãe ainda toma conta das coisas, ainda liga na casa do filho e fala: ai, você já cuidou do meu filho hoje? Vê se cuida bem do meu filho. Olha, ele come isso, ele gosta assim. Traz a roupa aqui para lavar. É esse tipo de homem. Um homem que não corta o cordão umbilical com a sua mãe física e fica procurando
essa mãe física em outras mulheres e mantendo a mesma relação com a própria mãe, o que é muito prejudicial também nessas relações. O que ela está dizendo é que na bruxaria é encorajado justamente a identificação do homem com o masculino, a identificação do masculino no homem com o Deus do paganismo, com o Deus galhudo, que ela chama aqui, com o Deus de chifres. Pois esse Deus, ele provém da deusa, ele é uma parte dela. E para que ele expresse seu masculino de forma plena, ele precisa entender e se conectar, se alinhar com esse feminino. Para que, inclusive, essa mãe eterna, esse amor de mãe para ele, não tenha limites. Porque é a compreensão da própria feminilidade dentro dele. Logo, ele vai entender a função da mulher na sociedade, até mesmo a função da mulher, da própria mãe dele, e parar de enxergar ela sempre como essa mãe eterna e ele como um bebê que precisa ser cuidado a todo momento por qualquer mulher que apareça na vida dele. Então, essa noção de masculino, ela precisava ser melhor cultivada e ensinada nos homens, certo? O Deus é Eros, mas também é o Logos, né? O Logos, o poder da mente. Em bruxaria, não existe oposição entre Eros e Logos, ou seja, o amor e a mente, a razão e a emoção. O desejo corporal pela união e o desejo emocional pela ligação são transmutados no desejo intelectual pelo conhecimento, que é também uma forma de união. O conhecimento pode ser um tanto analítico quanto sintético. Pode separar as coisas e observar as diferenças, ou formar um padrão a partir de partes não integradas e enxergar o todo. E exatamente por isso você consegue parar de separar as coisas, porque você consegue ter sabedoria e conhecimento intelectual para entender as coisas como integradas, como um todo. Para as mulheres educadas em nossa cultura, o Deus começa como um símbolo de todas as qualidades que foram identificadas como masculinas e que não fomos estimuladas a possuir. O símbolo do Deus, como o da deusa, é interno e externo. Isso é muito importante e muito interessante da gente falar e extremamente necessário, gente. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. No começo da minha jornada, eu me identificava muito com a imagem da deusa, me identificava muito. Mas com a imagem do Deus foi muito difícil eu me identificar. Por quê? Porque esse masculino que é ensinado na bruxaria, sobretudo na Wicca, que é uma coisa mais bonita, né? É colocada como uma coisa mais bonita, com mais floreios, né? Na minha opinião, na minha vivência, do que realmente é o caminho. Então tem toda essa visão poética dos deuses, então eu me identificava muito com a deusa, mas com o Deus eu tinha muita dificuldade, porque esse masculino identificado como Deus do paganismo e da bruxaria, não é um masculino que eu tenha acesso, não é um masculino que eu conheça. E exatamente por isso eu tentava idealizar e pegar mais para próximo esse masculino, trazer mais para mim esse masculino, vendo em homens que eu conheço, e naquele momento eu não conseguia identificar, e nem tampouco identificar esse masculino dentro de mim, porque eu realmente não conhecia um masculino desses para me pautar. Tive muita dificuldade no começo, inclusive, de fazer a transição entre a crença do Deus cristão, né? E a crença para acreditar nesse Deus pagão e diferente. Porque para nós de início é um choque, porque também estamos acostumadas, assim como os homens estão acostumados a ver a mãe sempre, nós também estamos acostumados a procurar o pai sempre, nós mulheres. Então quando a gente sai um pouco dessa visão de Deus pai e a gente vai para uma visão de Deus selvagem que traz o masculino à tona e não a paternidade à tona. Entendem que a gente precisa de potências que trazem os gêneros à tona, essas essências à tona, e não os papéis que esses gêneros exercem à tona. Então, a gente se identificar com o feminino e não necessariamente com a mãe. A gente se identificar com o masculino e não necessariamente com o pai. Então, foi muito difícil fazer essa transição de enxergar o Deus como um homem, como uma potência masculina e não como um pai.
E é claro que ele é um pai, porque dentro da potência masculina também existe o potencial para a paternidade. Assim como na feminilidade, no feminino, existe o potencial para a maternidade. Mas a maternidade e paternidade não encerram esses gêneros. Somos muito além, somos muito maiores e exercemos muito mais papéis em nossa vida. E os deuses também são muito mais, inclusive são partes de nós, né, além. Então precisamos também expandir essa visão, certo? O símbolo do Deus, como o da deusa, é interno e não externo. Através da meditação e do ritual, a mulher que invoca o Deus cria a sua imagem dentro de si e liga-se às qualidades das quais carece. É verdade. Uma vez que a sua compreensão vai além das limitações culturalmente impostas, que era o que a gente estava falando aqui, sua imagem do Deus transforma-se, aprofunda-se. Ele é a criação, que não é simplesmente uma réplica de nós mesmos, mas algo diferente, de natureza diferente. A verdadeira criação implica a separação, visto que o próprio ato de nascimento é de renúncia, de abandono. Através do Deus, a mulher conhece este poder em si mesma. Seu amor e desejo distendem-se através do abismo da separação, resetados como a corda de uma harpa, cantarolando uma nota que se transforma na única canção, o universo de todos. Essa vibração é energia, a verdadeira fonte do poder interior. E, portanto, o Deus, como a deusa, dá poderes à mulher. Então, essa parte, ela realmente funde toda essa experiência minha que eu contei para vocês, que é realmente esse processo que a gente tem que passar dessa transformação da visão, da imagem masculina. Vamos ler o último parágrafo e vamos parar, que daí o nosso tempo vai encerrar, ok? Para ambos, homens e mulheres, o Deus é também o Deus moribundo. E aqui ela já está falando do Deus no seu aspecto final, seu aspecto ancião, o de morte. Como tal, ele representa o cessar que sustenta a vida, a morte a serviço da força da vida. A vida é caracterizada por muitas perdas e a menos que a dor de cada uma seja plenamente sentida e trabalhada, ou seja, a vivência do luto, ela permanece enterrada na psique, onde como uma ferida purulenta que nunca sara, ela exuda o veneno emocional. O Deus moribundo incorpora o conceito de perda, de morte, de fim. Nos rituais, quando representamos a sua morte repetidas vezes, celebrando a roda e as estações repetidas vezes, liberamos as emoções que cercam as nossas próprias perdas. Lancetamos as feridas e vencemos as dificuldades em direção à cura prometida pelo renascimento. Então é muito interessante a gente perceber isso, porque aqui ela descreve a vivência da bruxaria, a vivência da roda do ano. Conforme nós vamos vivendo junto com os nossos deuses o ciclo de vida, morte e renascimento, nós também incorporamos esse ciclo de vida, morte e renascimento na nossa vida, dentro das nossas feridas, nos nossos padrões mentais e emocionais. Então, cada vez que passamos pela roda, passamos novamente por esse ciclo de vida, morte, renascimento e renovação. E nunca uma roda é igual à outra, porque os acontecimentos nunca são uns iguais aos outros, certo? Essa purificação psicológica era o verdadeiro objetivo da tragédia teatral, que se originou na Grécia a partir dos ritos do agonizante deus Dionísio. E começamos falando sobre ele, Dionísio, e terminamos falando sobre ele, o meu grande pai e senhor, Dionísio, Evoé, meu pai. Gente, por hoje é só, e aproveitando essa deixa onde sincronicamente ela fala da importância e do verdadeiro objetivo psicológico da tragédia teatral em honra a Dionísio na Grécia Antiga, deixo para vocês aqui já de antemão o convite para a nossa live de quarta-feira, onde irei receber o meu irmão sacerdote, oraculista e ator Arus
sacerdote maravilhoso e também cultuador do grande Deus do teatro. Vamos falar sobre o processo teatral, o culto a Dionísio e como isso era corporificado no paganismo grego antigamente, como podemos trazer isso para o nosso culto hoje em dia. Então, quarta-feira, às 10 da manhã, lá no canal do YouTube da Caixa da Bruxa, espero vocês para a nossa live de convidados. E para hoje é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Foi maravilhoso esse papo. Eu amo falar sobre o Deus das Bruxas. E principalmente começando e terminando com Dionísio. Isso aquece meu coração. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram presentes, muito obrigado a você que entrou, a você que veio me dar um oi, que deixou um coraçãozinho. Peço que compartilhem essa live com alguém que você sabe que vai gostar e deixe um comentário para deixar essa bruxa muito feliz. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite, um beijo e até a próxima. Tchau!